Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui ao vivo, mais uma live começando. Vamos pôr aqui uma informação para as pessoas que estamos numa live começando agora. Vamos lá, pessoal. Quem que vai ficar aqui comigo? Quem que vai entrar? Vamos lá. Esse conteúdo tá top e é uma dúvida muito recorrente para aquele que é o novo líder e talvez para aquele que já está há algum tempo na liderança, mas não sabe muito bem como agir porque era colega e agora se tornou líder. Então eu quero te convidar para essa live e dizer as boas-vindas para você que está vendo a reprise dessa live. Eu vou durante essa live, mas os últimos instantes aí, será uma ferramenta, será uma técnica para você destravar essa liderança, mesmo que seja com seus colegas, tá certo? Então, quem que tá aí comigo, vamos entrando e vai começar. Virei líder de meus colegas, e agora? A gente tem que saber como agir, tem que saber se posicionar como líder, mesmo que seja dos seus colegas. Então vamos lá, vamos ver quem que tá aí comigo, vamos chamar mais algumas pessoas. Vai ser muito legal, E sempre tem um aprendizado. Então, se você já é líder há mais tempo, mas às vezes se sente que não está bem posicionado, se sente seguro de alguma forma, fica aí comigo. Essa live está só começando. Estamos aí há 1 minuto. Então seja bem-vinda, Cris Barbosa, seja bem-vinda. Vamos chamar mais pessoas, mais líderes que precisam de um melhor posicionamento, que querem aprender mais sobre liderança. Vai ter técnica no final, vai ter ferramenta poderosa para vocês aí no final, tá bem? Vamos lá então, vou começar falando aí sobre liderança. A primeira coisa que você tem que perceber, líder, deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar essa tela e olhar aí nos seus olhos. A primeira coisa que você precisa entender, líder, é o que é ser líder para você. O que está por trás da liderança? O que está por trás do teu entendimento como líder? Como será que é isso para você? Você precisa entender que existem crenças que foram colocadas na gente, que nós aprendemos ao longo da vida sobre liderança também. O que você aprendeu sobre os seus chefes? O que você escutou teu pai e tua mãe falarem dos seus líderes? Se eles eram líderes, talvez o que eles falavam de estar nessa posição de liderança? Como que era isso? Porque tem muita gente que confunde líder com chefe. E existe uma diferença entre liderar e ser chefe de uma equipe. Então, o primeiro ponto é entender como que para mim cai essa questão de liderança. Como que para mim no meu subconsciente, na minha mente, essa questão de ser líder, tá? Então, primeira coisa aí é ter esse entendimento, tá? Quais são as suas crenças por trás da situação. E se você se tornou líder, eu vou falar para você assim, é por mérito seu. Algo aconteceu no decorrer da tua carreira, até onde você está agora, que talvez o teu líder, né, aquela pessoa que está acima de você, às vezes um gerente, um diretor, aquela pessoa convidou você para o cargo de liderança. Então foi mérito seu e muitas vezes nós desmerecemos a nossa história e quando chega na liderança não sabe muito bem o que fazer, especialmente se você é líder de colegas, de pessoas que você estava no mesmo patamar que elas e agora você está num patamar diferente, ainda maior, né, como líder. Então,
já que é mérito seu, que você conquistou estar naquele cargo, agora você tem que fazer acontecer. Agora é o momento de você se posicionar como líder. E as pessoas precisam entender que agora você não está no mesmo patamar como elas estão. Você está acima daquele patamar que elas estão. Você subiu um degrau. E você precisa se posicionar para isso também. Tá certo, líder? Então, essas coisas que vêm na tua mente, muitas vezes, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas muitas vezes são medos. São medos que você vai alimentando, que às vezes o outro nem pensa tudo aquilo, mas que você vai alimentando e te freando na liderança. Não está contribuindo para você ser um líder melhor, para você realmente se tornar um líder que você tem potencial para ser. Porque se não tivesse potencial para ser, não teria sido convidado, chamado para estar na liderança. Então, muitas vezes, é você mesmo, líder, que acaba abafando, que acaba encolhendo a tua própria capacidade, tá? Como líder, você tem que ter em mente o seguinte: eu tenho que ajudar a empresa a crescer. Eu tenho que fazer com a equipe, com que eles enxerguem que ali é um meio e que nós estamos ali para fazer cumprir coisas importantes da empresa. Então, eu tenho como necessidade fazer com que a empresa cresça. É o meu papel da liderança. E aí, uma coisa bem importante é você separar o comportamento da pessoa. E isso eu estou falando de si mesmo. Você, como líder, precisa tomar certas ações, ter certos comportamentos que não definem a tua pessoa, mas que na posição de líder você tem que tomar certas ações e que separam você do amigo. Porque ser amigo é uma coisa, ser líder é outra coisa. Então, quando você vai fazer uma conversa com aquele que é teu liderado, mas que também foi teu colega, você já tem que deixar isso claro para ele. Porque às vezes ele não tem clareza disso e acha que você está implicando, que você está pegando no pé, que você está querendo mandar, que você está querendo ficar uma pessoa metida, não é assim? Então é essa questão que a gente tem que separar. O que você faz não é a pessoa que você está naquela função. O ser é diferente da tua capacidade, entende? Nós temos 3 níveis de crença: da nossa identidade e da nossa capacidade está em segundo lugar, depois a crença de merecimento. Então o que você é diferente, ou melhor, ele não pode ser confundido com aquilo que você faz. Você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que quer ajudar os outros, mas você está numa função, a tua capacidade, você está como uma função de liderança e, portanto, tem situações, tem ações que você precisa fazer diferente ali. E tá tudo bem, tá? Entender que está tudo bem em primeiro lugar, para si próprio, tá certo? Em cada comportamento seu, líder, tem que ser congruente com a tua função. Os teus comportamentos têm que ser congruentes com a tua função. Isso é bem importante você ter em mente. E você precisa se enxergar como líder e se sentir como líder, para que outros também te enxerguem como líder. O que é muito comum as pessoas dizerem é que elas não se percebem como líder. Eu não me sinto líder, mas eu quero que o outro me perceba. Eu quero que o outro me respeite como líder. Eu quero que o outro me ouça como líder. Então, o quanto que você está se sentindo, o quanto que você está se percebendo líder, antes de querer que o outro te enxergue como líder, tá certo? Olá, Verônica, bom dia, seja bem-vinda. Então, assim, como que está isso para você? Essa questão, a nossa conversa aqui sou líder de um colega, e agora? O que eu faço quando eu me torno líder de um colega? Então, veja, será que os teus comportamentos na liderança, eles estão escondendo você?
os seus comportamentos estão escondendo um líder que poderia estar forte? Será que os teus comportamentos te enfraquecem ou te fortalecem na liderança? E os comportamentos que você tem diante dos colegas, exatamente. Tem vezes que quando a gente se torna líder, a gente não vai participar igual a quando era colega. Não é outra realidade. Às vezes o happy hour que os colegas vão, o líder não vai. Às vezes a reunião que o líder participa, os colegas não participam. As decisões que você como líder precisa tomar, os colegas não vão tomar. Então é outro patamar, é outro degrau. Perceba isso, sinta isso e coloque dentro de você e tá tudo bem. Porque é diferente, não é aquilo que era. Mudou, agora é outra pessoa. E tem vezes que a pessoa já está assim há meses, 8, 10 meses, 1 ano naquela função de liderança, mas mesmo assim ainda carrega aquilo, se encolhe. Nossa, mas é o meu colega. Nossa, mas o que vão pensar? Nossa, mas eu vou ter que chamar a atenção dele. Nossa, mas a minha postura. Nossa, né? Então agora tá mais do que na hora. E agora, daqui a pouquinho, eu vou dar uma técnica para você que você vai aprender a se fortalecer e sair de se enfraquecer como líder porque é líder de um colega. Chega disso, né, líder? Tá bom? Quem que tá aí comigo, me conta se já passou por essa situação de ter sido líder de um colega e por isso se sentir mal, por isso ficar desconfortável naquela posição. Conta aí pra mim, eu quero saber. Vou tomar uma aguinha, você me conta, tá? Já passou por isso? E vamos distribuir essa live para mais pessoas. Se você puder colocar seus coraçõezinhos aí no Instagram, entende que tá sendo um conteúdo bacana. E eu sei que tá. Pode fazer a diferença aí para você, tá, líder? Então, coloca lá seus coraçõezinhos, manda o aviãozinho para algum colega que precisa entender mais sobre liderança para se posicionar melhor. Pessoas que já são líder e pessoas que são aspirantes a líder. Pessoas que querem se tornar líder. Também precisam ouvir isso para se fortalecer na liderança, tá certo? Bom, a principal função do líder, você já sabe qual é? Quem me escuta, quem me acompanha, sabe qual é a principal função do líder. É desenvolver as pessoas. E para desenvolver as pessoas, você precisa, líder, se posicionar. Você precisa estar olhando para as suas ações como líder. Não como uma pessoa que era um colega e agora se tornou líder, mas aí não vou chamar atenção, eu não posso cobrar, eu não posso dar feedback, eu não posso ter uma conversa, eu não posso me reunir por insegurança, tá? Veja só, se ao ter a oportunidade de desenvolver as pessoas, a tua equipe, você não faz porque se sente mal, porque você está com um colega, você não está desempenhando a tua função como líder, entende? Se você se sente mal em fazer coisas que a liderança exige que você faça, você está perdendo uma oportunidade e não está desenvolvendo o teu papel de líder. Não está desenvolvendo o teu papel de líder. O que você está fazendo então, líder? O que você está fazendo? Você está sendo talvez igual às pessoas da tua equipe. Só que você tem um diferencial, por isso que você foi convidado, por isso que você foi chamado, por isso que foi dado a oportunidade de você crescer aí na tua carreira profissional. E o líder precisa se posicionar diferente. E eu vou te ensinar hoje com uma técnica que vai muito mais na parte emocional, porque essa tua insegurança, ela é emocional. Não é algo racional, é emocional que você está alimentando e que te deixa abaixo da possibilidade de ser um grande líder, tá? Pensa aí, o que te faz inseguro quanto a ser um líder de um colega? Qual é a tua insegurança? O que acontece que você está tão inseguro com relação a isso? Será que a minha insegurança vem do que ele vai pensar? Nossa, o que a pessoa vai ficar pensando de mim se eu fizer isso, se eu falar alguma coisa? O que o outro vai pensar de mim?
Será que é essa a tua insegurança? Será que a tua insegurança é de não estar agradando o outro? Será que é isso, líder? O que te faz tão inseguro? Porque o teu não posicionamento, o teu desconforto vem dessa insegurança, tá? Então eu vou já, nossa live vai ser curtinha, vai ser aí de uma meia hora somente, então já eu vou te falar sobre os passos, uma ferramenta, uma técnica para você se sentir mais seguro como líder, tá certo? Então veja, tudo que te faz inseguro com relação à liderança são tuas questões emocionais. Você pode se aprimorar ainda mais na parte técnica, mas eu acredito que a parte técnica, o saber fazer aquilo que você vai liderar os outros, você já sabe. Por quê? Porque você foi promovido a líder. Se você não soubesse, você não seria promovido a líder, tá? Então a parte emocional é pegar no sentido de você estar inseguro em se posicionar como líder diante de colegas seus, tá? Vê se faz sentido tudo isso aí que eu tô falando pra você. E me conta agora se você tá na live, me conta depois lá nos comentários, se você tá assistindo aí, você vai colocar nos comentários o que tá te deixando incomodado por assumir o seu papel de liderança junto aos seus colegas, à frente dos seus colegas aí, que eram talvez colegas de seção, de departamento, e que agora você lidera. Então vamos lá, eu vou passar para vocês, é uma técnica que tem algumas perguntas, e você vai respondendo essas perguntas, e no que você vai respondendo essas perguntas, você vai clareando o que é que está te segurando, o que eu preciso melhorar nas minhas atitudes para deixar para trás essa insegurança na minha liderança, tá? Então já eu vou compartilhar aqui com você uma tela, e a técnica se chama técnica 6S, ficou em cima ali, né? Mas é 6 As e um P, tá certo? Então é porque as perguntas são de 6 As e um P, você já vai entender. Olá, Franciele, seja bem-vinda, que você está participando aí comigo. Deixa eu desativar os comentários para você ter bem ali a visão de todos os As. Eu vou explicar um por um agora, tá? A primeira coisa, você vai fazer uma avaliação. Será que essa não aceitação do colega de fato existe? Ou será que ela é uma coisa da minha cabeça? Será que eu me sentir mal quando estou liderando os meus colegas é uma coisa que eu estou inventando, que é uma coisa minha? Ou será que de fato existe? Então a primeira coisa é você fazer essa avaliação, tá? É o primeiro A. Porque muitas vezes nós somos os nossos próprios sabotadores. Somos nós mesmos que colocamos coisas na nossa cabeça. As pessoas até gostam daquilo que a gente faz, as pessoas até aprovam aquilo que a gente faz, mas nós pensamos que não. Então, avalie uma situação, se é uma situação pontual, que aconteceu ontem, que aconteceu hoje. Como que eu avalio aquela situação? Será que realmente tem a ver comigo? E será que tem a ver o que ele pensa comigo? Ou eu que estou pensando que tem a ver? Avalie essa situação. Em segundo lugar, é a aceitação. Então, o segundo A da técnica, você vai olhar para a aceitação. Aceitação é assim, você aceitar que você está numa condição diferente. Você aceitar que as ações que você faz têm que ser diferentes daqueles seus liderados, tá? Não é a mesma coisa. Por isso que você está no cargo de liderança, por isso que você foi chamado, por isso que você foi desafiado a ser um líder, tá? Então isso tem a ver com a tua aceitação. Se programe, se planeje para de fato aceitar isso, tá? O terceiro A é da autorresponsabilidade.
A autorresponsabilidade diz respeito ao teu controle interno. Então, quando você vai se dirigir, quando você vai conversar com uma pessoa que era o teu colega de departamento, que vocês estavam no mesmo degrau, no mesmo patamar e agora você subiu, você tem que ter a autorresponsabilidade centralizando você dentro de você. Eu quero dizer assim, colocando um líder dentro de você quando você vai se conversar, se reunir com aquela pessoa. Porque muitas vezes nós colocamos desculpas, colocamos justificativas. Eu não consigo, não, eu evito, com aquela pessoa eu não vou conversar, eu não vou chamar ela, eu não vou dar um feedback, eu não vou fazer uma conversa difícil com aquela pessoa determinada. Por quê? Porque eu não tenho uma autorresponsabilidade. Eu fico muito mais me justificando, dando desculpas, do que tendo autorresponsabilidade, tá? Então, coloque a autorresponsabilidade dentro de você. Sim, eu sou líder, eu me aceito como líder e agora o próximo passo eu me posiciono como líder. Eu coloco dentro de mim aquele líder que precisa estar presente para aquela função, tá certo? O número 4, o alcance. O alcance, você vai pensar a seguinte pergunta, você vai responder para si mesmo. Se eu continuar da forma como eu venho pensando, me escondendo como líder, achando que eu sou menor do que eu sou, desmerecendo os meus méritos, porque eu entrei como líder porque eu tenho méritos. Se tudo isso acontecer, quais áreas da minha vida que eu vou permitir que se desestabilizem por conta disso? Porque olha o que acontece. A questão do alcance, né? A questão do alcance é assim. Você se chateia dentro do teu trabalho por alguma coisa, algum comentário, algum olhar, algum jeito da pessoa se comportar ali com você. E aí você leva para tua casa, você se aborrece, mexe com as tuas emoções, você fica brabo, ou você fica irritado, ou você fica triste. Então, qual que é o alcance que você, líder, vai permitir que esse fator que está acontecendo na empresa desestabilize a tua vida? A tua vida conjugal, o teu relacionamento com filhos, a tua parte de segurança, as tuas emoções. Então é você que dá o alcance para aquela coisa, tá? Aquilo que está acontecendo é você que determina o alcance daquilo. E você pode determinar que não vai ter alcance em outras áreas, porque você vai encarar, vai ter a autorresponsabilidade de encarar, fazer o que tem que ser feito, parar de se justificar, parar de contar historinhas para você mesmo, parar de fugir daquilo que é a função do líder, tá certo? Então, foi ali a quarta dica ali, né? O quarto ponto a ser analisado é o alcance. O quinto ponto o que é essa situação ou essas situações que você tem passado, que você já passou, o que elas trazem de aprendizado para você? Porque eu quero falar uma coisa para você, o comportamento do outro tem a ver com o outro. O teu comportamento, líder, enquanto líder de colega, tem a ver com você. E nós deixamos que o nosso comportamento interfira no comportamento do outro. Eu quero dizer assim, não aprendo com aquilo que eu deveria estar aprendendo. Não tiro um aprendizado e quando a gente aprende, a gente muda. Então, se você se torna inseguro, se você está se tornando inseguro, mude teu jeito de agir. Que aprendizado que aquilo me traz, tá? E já na sequência, o aprendizado vem as ações. E agora eu tô falando de ações futuras. Dali pra frente, de hoje pra frente, depois de ter escutado tanta coisa aqui, né? Depois de ter escutado tanta coisa aqui, qual é a ideia que você pode ter então? Quais as ações que da agora pra frente eu vou fazer diferente?
que ações que eu vou ter diante do meu colega, que era meu colega, agora eu sou líder da equipe, e ele continua como colega, mas eu sou líder, na verdade, então eu já passei pela avaliação, pela aceitação, pela autorresponsabilidade, pelo alcance, pelo aprendizado, e agora, que ações práticas eu vou ter para me tornar, então, uma líder melhor para essa equipe, tá? Mesmo que eles sejam meus colegas, mesmo que nós estivemos em outro patamar juntos até pouco tempo atrás, tá? E um outro item que é o fator P daí, né? Que são 6 As e um P. O P é de prazo. É você, líder, que vai determinar o prazo que aquilo vai ficar acontecendo. Até quando que você vai perguntar isso para si, até quando que eu vou permitir ficar com essa dor? Com essa dor de pensar, dizer, reforçar, falando assim, nossa, os meus colegas não me respeitam, nossa, eles não me ouvem, nossa, eu acho que eles pensam que eu não sou líder, eles não me enxergam como líder. Lembra que lá no início da live eu falei para você assim, a tua questão primeira é você se enxergar como líder, você se sentir como líder. Essa é a primeira coisa. E agora você vai, tá? Então eu sugiro fortemente que se você está passando por isso, você pega essa ferramenta, 6 As e um P, responda ela até por escrito, para te trazer bem a consciência de onde que você está pisando agora, líder, e o que você pode fazer para melhorar tudo isso, tá? Coloque prazo. Essa última é do prazo. Deixa eu voltar aqui, sem o compartilhamento da tela. Isso. Então, ali, a gente viu o prazo. Vamos recapitular, então. A primeira coisa, avaliação. Avaliar-se com você. E o que depende de você? Porque tem coisa que não depende de você, é com o outro. A aceitação. Entender e aceitar que você sim está num outro patamar, que você sim tem que ter um outro posicionamento, trazer a autorresponsabilidade. Se eu não me coloco como líder, eu estou deixando de ser autorresponsável, então eu preciso me colocar como líder. O comportamento que eu tenho fala sobre mim, o comportamento do outro fala sobre o outro, tá? Então, o quanto que eu preciso estar com o meu comportamento alinhado, certo? Isso é autorresponsabilidade. Alcance. Se eu continuar inseguro, quais áreas da minha vida eu vou permitir que se desestabilize por causa daquilo? Então, responda isso para si mesmo. Aprendizado. Qual é o aprendizado que eu tiro dessas situações? Porque não adianta nada eu ter aprendizado e continuar no mesmo. Então eu tenho que ter o aprendizado, ter consciência do aprendizado e fazer diferente, porque então eu aprendi. Tá? Senão foi só uma experiência. Se não aprendeu nada, foi só um conhecimento. Ah, entendi que era assim, mas não mudei. E depois tem a ação. Qual é a ação que você vai fazer de agora para frente para não continuar sentindo, entendendo você como aquele líder que não sabe liderar colegas, tá? E, finalmente, por último, o prazo. Então, você vai dar um prazo, que você vai dar um limite, uma data mesmo. O prazo é uma data, um dia certo. Até quando que eu vou permitir ficar com essa dor, ficar me justificando com aquilo que eu tenho vivido na liderança, que talvez não esteja tão adequado assim, tá? Coloque um prazo para ter fim essa questão, tá bem? Então, assim, eu acredito que eu possa ajudar você, se você está passando por isso, fazendo essa técnica. É uma técnica poderosa que vai te ajudar, dar clareza para você que você está em outro patamar, sim. E muitas vezes a pessoa deixa escorregar das mãos essa oportunidade da liderança
por essa insegurança que vem sendo alimentada dia após dia. Você é líder sim. O comportamento do outro, se ele faz fofoca, se ele te olha torto, se ela não aceita, se ele não aceita, tem muito a dizer do outro. O teu comportamento vai falar de você, líder, tá bom? Então esse era meu recadinho de hoje, de agora, né, para essa live de agora, e espero ter contribuído com você, com a sua liderança, para você ser um líder melhor, destravar esse líder que tem em você, tá certo? Acredite, líder, se você está nesse patamar de líder, é porque você teve mérito, você teve merecimento para estar lá. Não deixe essa oportunidade passar por questões de comportamentos do outro que falam sobre o outro e não sobre você, tá certo? Às vezes o olhar do outro, o jeitão do outro, a palavra do outro, e você carrega isso, acaba carregando uma pedra aqui na tua frente e não fazendo o que tem que ser feito como liderança. Você tem uma autorresponsabilidade muito grande e precisa ser desenvolvida, líder, para você se posicionar como líder, que é. E os colegas que forem de fato colegas vão entender que você é muito mais do que aquela função. Mas aquela função exige que você tome algumas ações, que você faça algumas coisas que eles não estavam acostumados a ver você fazendo, tá? Vê se faz sentido para você, coloca no comentário, é muito legal eu receber algum tipo de comentário, se ajudou ou não ter ouvido tudo isso. Se a técnica foi aplicada por você, eu mostrei agora há pouco no slide, então coloque essa técnica em prática e se quiser mais detalhes, estou à tua disposição no direct. Conta para mim qual que é a tua dúvida, conta para mim qual é a tua situação que você está vivendo, o desafio como líder que você está enfrentando agora, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Gratidão muito grande por estar comigo nessa live. Eu fiz num horário alternativo, eu sei que é um horário mais complicado, que as pessoas pouco estão disponíveis, mas vai ficar gravada, inclusive para você enviar para outras pessoas, inclusive para você rever se você pegou só o finalzinho, tá bem? Muito obrigada, um grande abraço para vocês e até a próxima live.